Santo é o nome do Senhor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido, estamos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos aproximando de mais um fim de ano e há uma expectativa muito grande nas pessoas, né? Que esperar para um novo ano? Eu, sincero, digo que sempre esperei o mesmo de cada ano. Sempre esperei o mesmo de cada ano. E cada ano que passa, eu tenho mais me aproximado daquilo que eu tenho esperado. Quando falarmos de espera, as pessoas olham para algo material. Vocês vão ver o que o profeta estava nos falando aqui dentro desta mensagem, o terceiro êxodo que estamos estudando, para nós tirarmos nossos olhos para destas coisas natural. Embora que nós também não queiramos, né? Dificilmente poderemos nos portar como não viver aqui neste mundo terreno, sujeito às tentações, sujeito às dificuldades, problemas. Dificilmente estaremos livres disso. Mas o que cabe a cada um de nós é olhar para a promessa de Deus. E isto é o maior objetivo de todos nós. Muitos estão com as suas expectativas no dia de amanhã, ao tocar o sino ou ao girar o relógio. Mas o que lhe adianta olhar para aquilo sem entender o real significado de estarmos aqui? Sem entendermos o real motivo de estarmos aqui. Por isso que o mundo vive de momentos. Amanhã estará todos numa festança, todos, né? É igual o profeta diz assim, algo especial no Natal, em que as pessoas ficam dóceis, naquela época, né? Ele diz que deveria ser isso todo o tempo. Então essa expectativa de uma virada de ano, se você estiver com seus olhos focados no que é real, não no natural, mas no espiritual, o que é real, então a sua expectativa estará todos os dias por isso. A minha expectativa, no momento, é subir no arrebatamento. Porque tudo aquilo que ele disse que teria que suceder antes de acontecer o arrebatamento já tem acontecido. Tudo que ele disse que teria que acontecer já tem acontecido. Os selos foram abertos, os mistérios de Deus estão todos revelados. E agora cabe apenas nós aguardarmos o posicionamento. Por isso que o profeta diz: quando a noiva reconhecer a sua posição, o que vai acontecer? O rapto vai acontecer. O rapto, algo indivíduo. Aqui também nós vamos ler isso. Eu li na quarta-feira e ele vai voltar, e eu quero ler apenas esse parágrafo voltando aqui, para seguirmos onde o profeta nos disse que tudo acontece com o indivíduo, não é grupo, não é igreja, não é denominação, não é igrejismo, é algo indivíduo. Para isso precisamos discernir o corpo do Senhor. E quando se fala discernir o corpo do Senhor, aquela pessoa que está com sua visão no igrejismo, está com a sua visão na igreja natural, ele pensa num pedaço de pão. Quando que na realidade discernir o corpo do Senhor é discernir o que a palavra está falando. E isto é discernir o corpo do Senhor. Então, mais um ano está se findando. Qual é o seu discernimento da palavra do Senhor?
Muitas pessoas estarão numa expectativa, muitos procurarão igrejas para estar, porque eu quero passar o final do ano na igreja. E quando durante o ano nada querem saber disso, nada querem saber de Deus, nada querem saber de discernir o corpo do Senhor, é porque a visão está colocada no lugar errado, o foco está colocado no lugar errado. A passagem de ano, a virada do ano, é apenas mais um dia em que teremos a oportunidade de agradecer ao Senhor pelo que Ele nos fez neste ano que está se findando e dando boas-vindas àquilo que Ele vai fazer. Isso já é uma certeza no meu coração que Ele vai fazer, porque isso é fé. Eu não preciso esperar Ele fazer para me ter certeza que Ele vai fazer, porque se eu esperar Ele fazer para me poder ter certeza que Ele é poderoso para fazer, isso não seria fé. Fé é a esperança das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê, não sente nem cheira. Isto é fé. Então a minha expectativa é que Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele sempre fez. E cada tempo que vamos caminhando aqui nesta terra, cada minuto que passamos aqui nesta terra é um minuto a menos dessa trajetória aqui da terra. Eu não vejo a hora. Há uma expectativa muito grande em meu coração, não pela virada de ano, mas é uma expectativa no meu coração para aquela hora, como aquele louvor, né? Que se canta em funeral, mas aquele louvor não é para funeral. Está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir. Isso, quando eu canto esse louvor, os denominacionais olham para esse cântico e cantam, e olham para aquele, uma era laudicense. Não, eu canto, eu sei o que ele representa para mim. Esse momento está chegando. Isto será sublime quando nós sairmos deste plano terreno. Então a sua expectativa é não ficar para trás. A sua expectativa tem que ser olhar para as promessas do Senhor e cuidar dela. Hoje eu estava andando na rua e eu estava pensando numa coisa, né? Eu disse, tem tanta gente que prega, estão pregando o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega tanto o evangelho, mas tem gente que ele vai ter que ouvir sobre o inferno. Porque quando você prega o evangelho, as pessoas não estão nem aí. É como mais uma coisa que ele está ouvindo. Prega o evangelho, a pessoa procurando o pecado. Mas quando você começar a pregar para eles o inferno, você sabe o que tem lá no inferno? É sofrimento, é lamúria, não tem paz, tormentação. Aí a pessoa vai começar, opa, peraí, eu não quero ir para lá não. Eu estava pensando isso, tem tanta gente que ouve, mas nada, não mexe nada com a pessoa, continua buscando o mundo, continua buscando tudo que dá prazer aqui nesta terra, neste corpo terreno, encaminhando para o inferno. Mas ainda há graça e misericórdia em você e em mim, não lá no trono. Existe um trono de graça e de misericórdia hoje, e este é o trono do Senhor Jesus Cristo. E quem é o trono dele? Ele desceu, saiu do trono do Pai para possuir o seu próprio trono. E quem é o seu próprio trono? Seus súditos, seus filhos, aqueles que ele comprou com preço de sangue. Está lá na mensagem, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. É ali onde está o trono da graça e da misericórdia. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 21 e 22.
Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 21 em diante, diz: E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Considerar não é menosprezar, não é deixar o diabo colocar indiferença no seu coração. Ah, se ele fizer, eu vou fazer. Se ele não fizer, não. Saia desse lugar. Esse lugar não é um lugar para você estar. Sabe qual é o lugar para o verdadeiro cristão estar? Mesmo se ele não fizer, eu vou estar aqui, eu vou fazer. Cabe a mim fazer. Mesmo que eu chegar lá, no lugar não vai ter ninguém, mas eu vou estar lá e eu vou ocupar a minha cadeirinha, vou sentar, vou adorar ao Senhor. Eu não vou deixar o meu irmão, sentimos falta, mas eu não vou deixar o meu irmão atrapalhar a minha adoração. Porque muitas vezes você senta na cadeira e começa a olhar: cadê o fulano, cadê o ciclano? Ah, cadê o fulano, cadê o ciclano? Esquece fulano e ciclano. Lembre-se de você. Prepare-se você para entrar na presença de Deus. Você lutou para estar aqui. Você lutou para estar aí do outro lado. Tem irmãos aqui lá do Rio Grande do Sul, tem irmãos lá em São Paulo, tem irmãos lá, todos os cantos do Brasil estão conectados aqui conosco. Então você lutou para estar aí. A bênção é sua, é momento seu, a adoração é sua. Conscientize-se disso. Aquilo que você precisa é só você buscar aí mesmo, neste mesmo momento. Porque ele disse que se nós nos colocarmos em um acordo, nada vai subsistir a nossa oração. Então precisamos estar em acordo, irmãos. Precisamos chegar unidos em um só pensamento, em um só desejo, que era adorar ao Senhor, ouvir a palavra dEle, adentrar na presença dEle. Não é ser egoísta. Não, neste momento, quando você tiver a oportunidade, interceda pelo teu irmão que não pôde estar, mas agora é o momento seu. Você veio buscar a sua bênção e você vai receber. Não aquela bênção denominacional que ele diz: não, hoje a bênção está aqui. Não. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe disso. Nós estamos além disso. Não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes, ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? É você ir lá e buscar. Você sabe que aquilo não deve fazer, mas você faz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você meditar e olhar para isso, você vai, balançar as pernas, tremer. Porque quando você estiver fazendo a coisa errada, voluntariamente buscando pelos seus próprios desejos, então não tem mais sacrifício pelos pecados. Assim Paulo está dizendo aqui: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, é aquilo que eu disse no início desse ano. Eu disse: olha, Deus vai nos elevar um pouquinho mais à frente, mas preste atenção com o que você vai fazer com essa revelação. E o que essa revelação fez? Afugentou pessoas, porque vai ter que ser assim. E quanto mais adentrarmos, mais vai sair. Eu não olho para isso. Nunca olhei para quantidades. Sempre olhei para a palavra. Não resta mais sacrifício pelos pecados. Feche teus olhos neste momento. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, agradecidos de coração por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pela esta semana de vitória que Tu nos concedeste, ó Pai, pelas bênçãos dos nossos trabalhos, pelo alimento provido em nossas mesas. Graças a Deus, ó Pai, podemos dizer Ebenezer, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Até aqui Tu tem sido Jeová Jireh, Jeová Rafá. Tu tem provido, Tu tem sido um Pai bondoso para conosco. Tem nos curado. Domingo estávamos quase não conseguindo falar, mas estamos aqui agora conseguindo falar. Quarta-feira com dificuldade, mas agora nós estamos aqui porque Tu nos curou. Nós o conhecemos como nosso curador. Nós o conhecemos como nosso Salvador. Nós o conhecemos como nosso libertador, porque nos livrou do pecado e da morte, nos livrou da sentença do inferno e preparou um lugar glorioso para estarmos, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, e queremos continuar sempre Te adorando, bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Este é o nosso objetivo, Te adorar, porque somos feitura Sua, fomos criados por Ti, e ó Deus, para tão somente Te adorar, porque Tu precisavas de quem pudesse Te adorar, para que Tu pudesse ser Deus, porque Deus é objeto de adoração. Por isso, Pai, nós Te agradecemos por isso, por essa oportunidade que Tens dado a cada um de nós, de poder ser este adorador, poder Te adorar, poder ouvir a Tua voz e aprender na Tua presença, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, sincero de nossos corações. Pedimos pela nossa irmã Diva, na qual tem passado mal, ó Pai. O inimigo tem tentado com todas as forças. Recém foi roubar a sua moto, o seu transporte, e agora tem tentado atingir a sua saúde. Mas, ó Deus bendito, Teu Espírito Santo possa estar com ela neste momento, dando a ela a cura, ó Pai. Nós cremos e confiamos no Teu Espírito Santo. E quando nós cremos e confiamos, nós nos perguntamos muitas vezes, então por que Ele permite vir certas situações em nossas vidas? Para que possamos ter uma conferência com Ele, para que possamos, ó Pai, meditar mais nele, nos aproximar mais dEle, orarmos mais a Ele, aleluia, para crescer em fé, para crescer, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, ó Pai, não somente a irmã Diva, mas cada um daqueles que têm sido atingidos pelo dardo inflamado do maligno, que o Teu Espírito Santo possa estar com cada um deles, dando o livramento que eles têm necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Ouço Sua voz, chamando-me. Glória a Deus. Adoremos a Ele, pois Ele é digno. Ouço Sua voz, chamando-me à casa de meu Pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei no mundo de pecado, mas Seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teoria e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo
que faltam em mim. E ao brilhar tua luz, eu vou em busca até encontrar. Cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado a completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. E sou entrando em níveis mais altos, em expectativa para o sobrenatural acontecer, pois a hora chegou para esta realidade, quando o impossível se manifestará em mim, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Glória a Deus. Deus está nos chamando, né? A uma nova consagração. Poderíamos falar assim, né? Amanhã nós vamos fazer uma consagração. Nós devemos nos consagrar todos os dias. Precisamos fazer isso. Precisamos realmente entender o que é isso. O chamado de Deus para você. Refletir isso às outras pessoas. A graça e a misericórdia. A melhor forma de você transmitir aquilo que Deus quer é viver a palavra e deixar as pessoas olhar na sua vida. Deixar as pessoas olhar o evangelho sendo pregado através da sua vida. A visão das pessoas hoje estão turvas, porque estão olhando para algo
passageiro, algo momentâneo. Olhando para algo passageiro, algo momentâneo. Aqui nessa mensagem, o terceiro Êxodo, nos 250, o profeta estava falando ali, na qual eles olhando para aqueles homens dignatários, olhando para aqueles grandes homens, e ele disse que a mente intelectual olha sempre para os grandes dignatários. Uma mente intelectual nunca encontrará nada de atrativo no meio dos filhos de Deus. Eles vão olhar nesse lugar, vai olhar, dizer o quê? Que não tem nada. Vai olhar para cada um do povo que vem aqui e vai dizer: esse povo não é ninguém. Eles não conseguem compreender. A mente intelectual nunca enxergará você com bons olhos. Ele só vai enxergar com os bons olhos o intelectual também. É isso. Quando alguém olha e diz assim: olha, o que está acontecendo? Aquela igreja está diminuindo. Deus não está aprovando aquele trabalho. A mente intelectual olha para isso, porque ele pensa que a bênção de Deus, ela é medida por quantidade de pessoas. E a bênção de Deus não é medida por quantidade de pessoas. A bênção de Deus é medida pela verdade que se é pregada. A verdade que se é pregada. Então, quando você entende isso, você vai dizer: graças a Deus que eu sou um dos tais. Olha o que o profeta vai dizer aqui, olha. Assim é hoje, no 250, da mensagem do terceiro Êxodo, tradução e gravação da voz de Deus, diz assim: a mente intelectual estava olhando para a celebridade ali de pé. Eles falham em ver a rocha ferida. Eles falham em ver o real da coisa. Até mesmo o próprio bispo falham em ver o poder do Espírito Santo, o alarido do rei no arraial. Eles falham em ver isto. Assim é dessa maneira que é novamente hoje. Deus está chamando o seu povo eleito, e eles estão eleitos agora. E agora, eles estão eleitos para quê? Para o que eles estão eleitos? Para uma ressurreição. Que tipo de sinal? Ele está lhe mostrando o sinal da ressurreição. O que ele estava lhes mostrando então? Um sinal de libertação, para libertá-los da servidão. A pessoa escapa das garras do catolicismo e entra para as garras da denominação. Que diferença foi? Deus nunca libertou. Porque ele continua sendo um escravo do igrejismo, escravo da denominação. Um sinal de libertação para libertá-los da servidão. Um sinal de poder que podia fechar os céus e podia enegrecer os céus. E agora ele está mostrando o poder da ressurreição do seu filho vivendo entre eles, para ressuscitá-los desse sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que ele nos prometeu. Aleluia. O sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual e Babilônia espiritual. Permita-me dizer isso suavemente agora, de modo que vocês o captem, fazendo isto pelo mesmo sistema que ele fez no princípio. A mesma coisa que ele está fazendo, cegando os olhos do incrédulo, abre os olhos do crente. E note, a política fazendo isso no lado intelectual, política e igreja, política e nações, tudo. E o outro lado está o culto deles, uma causa espiritual.
Deus tomou um homem no deserto, treinou-o e o trouxe de volta e assumiu o controle da coisa, tirou o povo. Está vendo o que eu quero dizer? Ele não pode mudar o seu programa, ele é Deus, ele nunca tratará com um grupo. Nunca tratou, ele trata com o indivíduo, é você e ele. Então o que você vai fazer com a palavra hoje? Você espera da palavra o que a igreja vai fazer? Ele trata com um indivíduo. Ele nunca tratará com um grupo, nunca tratou. Ele trata com o indivíduo, e ele tratou e tratará. E ele prometeu até mesmo Malaquias 4 que faria isso. Isto mesmo. Assim, aí está a sua promessa. O que ele foi, promete o que ele disse que faria. E aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser? Oi. Que povo feliz devíamos ser com isto? Entender isto. Dando-lhes o sinal, pelo sinal da sua palavra prometida. Palavra prometida. Ele prometeu que faria isso e restaurará a fé do povo, o coração do povo, de volta à fé dos pais pentecostais, originais. Ele prometeu fazer isso, mostrando seus sinais. E como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita? Abraão e seu grupo? Viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo de trás dele, como aconteceu nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isto é tudo. Um êxodo está em andamento. Um êxodo está em andamento. Mas agora, note, ele fez isto então por meio de quê? Um êxodo. Ele fez isto por meio de quê? Note e pense com o entendimento espiritual. Que o Espírito Santo simplesmente afaste a velha atitude de indiferença agora. E olhe com atenção. Quando Deus chega a tomar uma decisão para fazer alguma coisa de uma maneira, Ele nunca pode mudá-la. No jardim do Éden, quando Ele quis redimir um homem de volta ao companheirismo, Ele tomou uma decisão. Foi o sangue. Tentar a instrução, tentar a denominação, tentar a nacionalizar, tudo mais, e nunca funciona. Há só um lugar em que Deus chegará a se encontrar com o homem, que é sob o sangue derramado, como foi no Éden. Isso nunca mudou. O único lugar em que Deus se encontrou nos dias de Jó foi sobre o cordeiro sacrificial. O único lugar em que Ele se encontrou nos dias de Israel, sobre o cordeiro sacrificial, como Ele fez no jardim do Éden, sobre o cordeiro sacrificial. E o único lugar em que Ele se encontra hoje, não é denominações, eles se desentendem e bate boca entre si. Não em igrejismo. Não em igrejismo. Eles ainda fazem a mesma coisa. Não nos intelectuais. Eles estão todos confusos. Mas sob
o sangue do Cordeiro, todo crente pode se encontrar em companheirismo onde a vida está. E o que é a vida? Jesus Cristo é a vida. São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo crente pode se encontrar em companheirismo onde a vida está, onde Cristo está. Cristo não está na sua igreja. Quantas vezes o profeta disse isso? Cristo está na sua palavra. Se a palavra está em você, Cristo está em você. Mas se a palavra não estiver, nunca Cristo vai estar em você. Não importa quantas vezes você cite, Cristo está em mim. Essa palavra não está aí. A palavra não faz efeito. A palavra não muda. A palavra não discerne. Você não é discernido. Mas você vai lá comer o pãozinho da ceia. Quando fala discernir o corpo, você acha que é discernir aquilo? Você vai pegar um pedaço, isso aqui é um pedaço de pão asmo. Isso aqui é sem fermento, foi assado. Você acha que discernir é isso? Isso tem um simbolismo do que é realmente discernir, é entender, olhar para a palavra, ver o que ela está requerendo de você hoje. Muitos vão continuar comendo a ceia, vão continuar aí até, vai entrar na tribulação e vão estar lá comendo ceia. Sabe por quê? Porque não discerne, porque se discernisse o corpo do Senhor, saberia que ele já veio. Mas não discerne. Não discerne, porque não olham para a palavra. O profeta vai falar mais ou menos isso aqui, você vai ver. Ele mostrando. Deus trabalha em três. As vindas dele são 3. Deus trabalha em 3. Se não houve uma vinda no pôr do sol, então ele não veio. Mas se houve uma vinda no pôr do sol, e o profeta disse que ele desceu, que ele veio, essa foi a segunda vinda. Não tem uma vinda nas nuvens, e não tem outra vinda para estabelecer o reino. Por quê? Porque seriam 4, e Deus é 3. Vocês vão ler, eu vou ler aqui. Deus escolheu nos dias do Êxodo ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. Aleluia! Está sem áudio. Já voltou? Deus escolheu nos dias do Êxodo, ele chamou um grupo para sair, e daquele grupo, quero que note uma coisa, ele só teve 2 que foram à terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los. Política, organização, ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo.
de modo que o povo não se equivocasse. Aleluia. O que o profeta dizia era a verdade. E Deus descia em uma coluna de fogo. Você consegue colocar a foto da coluna de fogo? O que o profeta dizia era a verdade. E Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava a sua palavra. Está certo? Amém. Foi isso que ele trouxe. Seu primeiro êxodo, seu segundo êxodo. Deus sempre vai em três. Ele é perfeito em três. Todos vocês notem a minha pregação. São sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é sua perfeição. 3 vindas. Primeira, segunda, terceira puxada. E todas as coisas. Estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo. Estão vendo? Notem. O que ele fez? O primeiro êxodo, enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi o seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. E ele disse: vou para Deus e volto para Deus. Ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse: Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor. Aquela coluna de fogo, e ele era hebreu, disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. O segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta. Tinha coluna de fogo e fez sinais e prodígios, e aquele mesmo profeta disse que qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no Êxodo, nos últimos dias. Aleluia. Ele prometeu a mesma coisa nos últimos dias, no Êxodo nos últimos dias. E ele não pode mudar isso. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais, prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo, a presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isto a verdade. Aleluia. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros 2, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado, ali, onde? Quantos estavam aqui e me ouviram contar acerca disso? O que aconteceu antes de isto assim fazer? Acho que quase todos na igreja. Aí está, eles não sabem de que se trata tudo isso. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou foto dela ligou. Uma nuvem a 26 milhas de altura, 41 quilômetros, 0,8, na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali trouxeram de volta
e lhes trouxeram a palavra de Deus sobre a inspiração. Isso lhes diz estas horas em que aqui vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso, agora mesmo, veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um desses dias, graças a Deus, lembrem-se. Nem todo mundo vai entender isso. Muitos vão chamar você de doido. Vocês são doidos. Vocês são loucos. Muitos esperando a trombeta soar, os anjos saírem batendo asa no céu. Olha, quando a trombeta soar, Jesus vai vir. A trombeta já soou. Nada soubera. A mente, aí está. A mente espiritual captará isso, agora mesmo, veja e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um desses dias. Graças a Deus, lembre-se. Eu encerrarei num minutinho. Tenho 10 minutos. Note, a coluna de fogo que os chamou a sair, conduziu-os à terra prometida, sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver, conduziu-os à terra prometida sobre um profeta ungido, e eles constantemente o desprezaram. Está certo? Amém. Claro. Agora, sei que temos de ter um batismo. Tenho aproximadamente mais 7 páginas aqui, eu acho, mas vou parar agora, num minutinho. Observe, estamos num chamado a sair. Sai de Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo, para fora do quê? Confusão. A metodista está certa, ou a batista, ou a católica? Sai disso. Deus está certo. Como sabe que a palavra de todo homem seja mentira e a minha é verdade? Sai disso. O que você sabe? A mesma coluna de fogo, o mesmo Espírito que unge conduzindo para a terra prometida. Note, conduziu-os, tirou-os, conduziu-os à terra prometida, Israel e nação. A nação. E o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, isso só. Dizem que aquela câmera, quando vocês leram, J. Lice, agora, vocês leram que J. Lice examinou aquela foto, o chefe do FBI de impressão digital e documentos, ali está sua declaração. Alguém diz, lentes submetidas à dupla exposição, milhares de pessoas a viram com seus próprios olhos. Nós ficamos aqui e a vimos, vocês a viram. A congregação diz amém, não é? Disseram, foi uma ilusão de ótica. E o senhor Lice disse, o olho mecânico desta câmera não fotografa a psicologia. Não foi ilusão de ótica. Está ali. A mesma coluna de fogo. Joga. Então dizem, bem, aquilo foi ilusão. Agora, câmeras, todas a centenas de milhas de Tucson, 6 meses antes que acontecesse, nós lhe dissemos, pelo Espírito Santo, que eu iria lá para receber as novas, porque o escrito da pirâmide do lado de fora, como o irmão teve o sonho, eu a interpretei para vocês. Esta é a inteira interpretação. Agora, todos os mistérios de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo foram explicados. Agora, apanhando as extremidades soltas disso, o que estava oculto nos 7 selos, não nas 7 igrejas, os 7 selos revelaram os mistérios.
E então ele abriu esta coisa completamente no topo e encontrou uma rocha ali branca, mas que sobre ela nunca tinha sido escrito. Era um mistério. Foi em Tucson. Predisse antes que acontecesse. Fiquei ao norte de Tucson. A nuvem. Fui a Tucson. Predisse antes que acontecesse. Fiquei ao norte de Tucson. Testemunhas encontrando-se aqui com isso, quando uma explosão veio, que soltou as montanhas do chão, quase, e ao mesmo tempo, um círculo de luz pairando no ar além. Quando a ciência tirou as fotos agora, 26 milhas de altura, 41,8 quilômetros, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina, ou qualquer coisa que fosse, nem mesmo conseguem descobrir o que causou isso. No tempo da tarde, haverá luz, aleluia. O caminho para a glória, você sem dúvida encontrará, se for eleito, aleluia. Se for eleito, glória a Deus. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Nunca fará. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Querem ser indiferentes. Não deixe a indiferença entrar no teu coração, irmão. Não deixe. Cuide disso. Resplandeça o amor divino acima de todas as coisas. Não importa se a pessoa gosta de você ou não gosta, resplandeça o amor divino. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. A pessoa virou a cara para mim, eu tenho que virar a cara para ele também. Você está resplandecendo Deus? Você está resplandecendo Deus? Não, bateu aqui e levou. Você está resplandecendo Deus? Ao contrário do que ele fez, ele virou a outra face. Ah, mas não é fácil. Por isso que o reino de Deus, para você herdar, não é fácil. É mortificar este gênio aí, é matar esse eu, é entender o objetivo. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará, se for eleito. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes, mas se cair sobre a terra mole, macia da fé, ela produzirá um cristão, dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora, ele tem esta mesma coluna de fogo, isso está vindicado. Alguém diz, por que não vai dizer a esse cientista sobre isso? Imagina se eles creriam. Você lembra da mensagem, o nascer do sol? O profeta diz, os cientistas vieram me perguntar o que era aquilo. Eu não disse nada para eles. Por quê? Porque não era para eles. Mas para vocês eu digo. Ao nascer do sol, parágrafos 5 ao 11, leiam lá. Mas para vocês eu digo, é Cristo. Alguém diz, por que não vai dizer a esse cientista sobre isso? Imagine-se se eles creriam nisso. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Você quer que todo mundo entenda o que você está entendendo? Você quer que todo mundo veja a vida? Não vai, irmãos, entenda. Entre na sua realidade. Entenda isso. Muitas vezes sofremos porque gostaríamos muito que a família, o nosso ente querido que está ali do nosso lado, captasse isso, mas não é daquele que quer, não é daquele que corre,
mas daquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Sabe qual que é o que cabe a cada um de nós a fazer? É cuidar para que não cruzem a linha. Cuidar para que não cruze a linha. Porque se não cruzar a linha, ainda terei uma chance de interceder por eles lá. Poder da vida eterna para eles. Serem súditos lá. Não reis, súditos. Mas se eu não cuidar, eu falar demais, eu tentar empurrar isso de goela abaixo, o que eu tenho entendido, a revelação que Deus tem me dado, sabe o que vai acontecer? Você é um louco. Você é um blasfemo. E ao ele falar isso, ele está blasfemando não contra você. Está blasfemando contra a palavra. Por isso, quando o profeta fala, esse poder da palavra falada, que está dentro da terceira puxada, nós lemos aqui não faz muito tempo, ele diz, se nós tivéssemos esse poder na totalidade, nós temos esse poder, mas não na totalidade ainda. Porque se tivéssemos esse poder na totalidade, faríamos muito estrago. Porque não temos amadurecido o suficiente para lidar com isso. Você imagina. Deus precisou repreender o profeta certa vez, porque Deus estava abençoando ele na caça. Mas ele estava fazendo aquilo depois, trazendo o animal, caçando para os outros. Os outros se alegravam com aquilo. Olha, o profeta trouxe para mim. Quem não ia se alegrar, ganhar um presentão daquele, matado pelo profeta? Mas ele estava usando aquilo que Deus havia dado para ele. E Deus precisou repreendê-lo aquilo. Eu agradeço a Deus, sabe por quê quando acontece isso? Sabe? Porque isso serve para nós aprendermos. E o profeta era tão humilde a tal ponto dele vir e trazer isso de púlpito, porque nós sabemos disso, porque ele disse do púlpito na mensagem. Quando ele entrou naquele restaurante, desejou que aquele povo saísse dali, descesse para o inferno, Deus tirasse aquilo. Ele desejou. Porque aquelas pessoas estavam erradas. Aquela mulher em ter idade estava lá, sinais de obscenidade com aqueles homens. E ele olhou aquilo ali e ele queria expurgar aquilo. Foi quando Deus levou ele para trás da porta do restaurante, entrou ele na visão e mostrou para ele o que seria dele se a graça de Deus não tivesse guardado ele. Foi quando ele precisou e entrou em si, e aí ele foi lá e pregou para aquela mulher. E ele conta isso na mensagem. E aquela mulher falou da sua vida, e aquela mulher disse que ela era cristã, que ela tinha nascido de uma família evangélica, cristã, que ela tinha casado com um sujeito que tinha entrado para a igreja naqueles dias, mas depois ele abandonou a igreja, levou ela, e aí se perderam no mundo, e ela estava naquela situação, sem esperança. Foi quando ela diz, mas será que Deus? Ele diz, não, Deus tem graça e misericórdia para você ainda. Você oraria por mim? Sim. Ela se ajoelhou, ele foi lá e se ajoelhou junto. Estava condenando aquela mulher há um poucos momentos, mas daqui a um pouco ele estava de joelho junto, orando. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nós temos que aprender essas coisas. Não era história por história. Precisamos entender isso. Ajudar aquele que precisa ser ajudado. Isso faz parte de entender quem é você hoje. Que Deus chamou você. Em vez de você resplandecer a revelação, resplandecer aquilo que você está recebendo da palavra, quando você encontra um irmão lá que está 1 mês, 2 meses fora da igreja, irmão, você está perdendo, hein? Você não sabe que está perdendo, hein? Resplandeça o que você tem recebido de Deus. Resplandeça. Torne-se salgado ao ponto que teu irmão queira estar do teu lado. Porque se o sal for insípido, em que há de salgar? O sal sem sabor, para que serve? Para nada, a não ser para jogar fora. Um crente sem sabor, sem que as pessoas queiram estar ao lado, sem querer conversar, é porque você é uma pessoa insuportável.
reclama das pessoas, porque as pessoas não querem ter companheiros com você, porque às vezes você é insuportável. Quem gosta de ficar perto da pessoa que reclama? Eu não gosto. A pessoa reclamou, eu já... Pessoa negativa? Eu já... Seja diferente. Comece a mudar algumas coisas da sua vida, as atitudes, e você vai ver pessoas querer, estar sempre ao teu lado. A pior coisa que tem é receber um amor cobrado. O que é um amor cobrado? Você cobrar para que a pessoa ame você. Cobrar para que a pessoa goste de você. Você tem que gostar de mim. Mas você não faz nada para que realmente a pessoa possa gostar de você. Para que a pessoa possa te amar. Tem um ainda que, independente se você faz ou não faz, ele te ama do mesmo jeito. Independente. Se você está falando mal ou não, ele te ama do mesmo jeito. Mas já tem outros que não. Os seres humanos são diferentes. Na mão temos 5 dedos, nenhum é igual. Nenhum é igual ao outro. Cada um tem uma função, cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Cada um tem a sua essência. Querer cobrar que o outro seja igual ao outro, não é dessa forma, irmãos. Por que não vai dizer a esse cientista sobre isso? Imagina-se que eles creriam nisso. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus disse que para não fazê-lo, eu não tenho direção para fazer isso. Mesmo morando ali na cidade, onde estavam solicitando isto. Pensei em ir. O Espírito Santo disse, fique longe. Não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Muito bem. E acontecerá, se o que eles dizem se cumprir, então lembre-se, eu falei. O Senhor diz, veja, antes que aconteça, ali acontece, escute a Bíblia, a voz de Deus chamando você neste dia. Agora, quero que note, esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio, onde nós verificamos sobre a inspiração deste 6º selo. Isso nunca foi ensinado antes. Como a terra tem de ser purificada para o milênio, a coluna de fogo os está conduzindo a um milênio. E note, a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão, naquele êxodo, a coluna de fogo sobre a liderança de Deus, Deus era o fogo, e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Lembre-se que Datã, os demais disseram, bem, devíamos criar uma organização. Moisés, leva as demais sobre ti. Tu tentas dizer que és o único santo entre nós. Toda a congregação do Senhor é santa. Como podes levar isso sobre ti? Moisés caiu sobre o seu rosto e começou a chorar. E Deus disse, separa-te dele. Eu apenas abrirei a terra e os engolirei. Como pode? Moisés lhes disse que eles estavam dizendo o que Deus tinha dito. Deus indicando que isso era verdade. Até mesmo Miriam, a própria profetisa, e Arão riram de Moisés por casar com uma moça etíope, zombando dele. E Deus se irou. Falaram contra seu servo. E o que ele fez? Ele fez sair a porta do tabernáculo. E Miriam, ainda que fosse profetisa, mas Moisés era mais que profeta. Mais que profeta.
Ele diz: não temeis a Deus? Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, falarei a ele em visões, e me darei a conhecer a ele em sonhos. Mas, diz, não Moisés, diz, não temeis a Deus? E ela ficou meia morta com lepra, naquele minuto. Vocês sabem disso. Ele não disse: João Batista, saístes a ver um profeta? Sim, mais que profeta. Por quê? Porque ele era mais que profeta, ele era o mensageiro do pacto. Mais que profeta. Entenda esse ministério desse tempo final, irmãos. Entenda. O arco que mesclou aquelas duas dispensações. E hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. Nós vemos milhares e milhares com os nossos próprios olhos. Vemos um anjo do Senhor numa coluna de fogo, pesquisa científica, levando isto ao mundo, sabendo que eles vão ser julgados por isso. O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor, que foi Cristo? Vocês creem nisto? A congregação diz amém. São João 6, todos eles estavam bebendo esta água, e se regozijando, exultando. Ele disse: eu sou o pão da vida, que vem de Deus, do céu. Eu sou aquela rocha que esteve no deserto. Disseram: agora, sabemos que estás louco. Tu estás louco. Tu tens um demônio em ti. Tu és um homem louco com um demônio. Você sabe, as pessoas recebem um espírito nelas. Às vezes elas tornam-se muito ativas, religiosas. Disseram: tu és um demônio. Tu tens um demônio em ti. Tu és samaritano e tens um demônio em ti, disseram. E aqui, tu nem mesmo tens mais de 50 anos e dizes que vistes Abraão. Posso vê-lo recusar alguns passos. Posso vê-lo recuar alguns passos. Diz: eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele foi o fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e Saulo se encontrou com ele no caminho, ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo. Eu disse: vim de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas e levou-o para fora. Isso mesmo. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. Amém? Então entenda isso. Hoje, nesse tempo, é da mesma forma. O profeta não é a coluna de fogo. A coluna de fogo é Cristo. O profeta não é Jesus Cristo, amém? Isso devemos ter bem claro isso. Mas, no entanto, na porção dada por Deus a ele, se torna Deus aqui na terra. Estou cruzando a linha ao dizer isso? Não. Porque Moisés foi Deus. E Abraão por profeta. E Arão por profeta ao povo. Então, as pessoas não conseguem compreender isso. E quando você fala isso que é uma verdade, eles dizem: não, porque está chamando o profeta de Jesus Cristo. Não, de maneira nenhuma. É você que é um incircunciso, que não entende a coisa. E aí você deixa o diabo, a sua mente aberta, para o diabo entrar aí e bombardear, para distanciar você da verdade. É isso que Satanás faz. Ele quer distanciar você da verdade, para que você não possa entender. Você não possa falar nome. Se você citar o nome do profeta, pronto, você é isso, aquilo outro.
Eu sou o que sou, antes que Abraão existisse eu sou, e aquele foi o fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, Saulo se encontrou com ele no caminho. Ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo e disse: vim de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas e levou-os para fora. Isso mesmo. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sobre aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. Agora há pouco nós acabamos de ler aqui, quando eles tentaram, riram de Moisés, de uma condição. Moisés disse o quê? Vós não temeis a Deus? Acabamos de ler isso aqui. Então tome muito cuidado. Eu tenho muito respeito. Olha, se eu sei o que a verdadeira revelação pode causar a um incircunciso, a uma pessoa, trazer a ira àquela pessoa, o que eu vou ganhar trazer a ira para aquela pessoa? O que eu vou ganhar? O profeta recusou a pregar, que o movimento dizer, né? Grandes canais de televisões, tudo. E aquela coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde Ele próprio se fazia carne entre eles. Algum dia, está certo? A congregação diz amém. O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro comum. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo, nos conduzirá ao milênio. Quando Ele retornará ao seu povo naquele grande reino milenar, depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. O profeta falou de quê aqui? Da segunda vinda ou da terceira vinda agora? Retornar para o reino milenar, estabelecer o reino, terceira vinda, não a segunda. Vou ler novamente aqui para vocês isso. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo nos conduzirá ao milênio, quando Ele retornará ao seu povo naquele grande reino milenar, depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Reino milenar é a terceira vinda. Estamos num êxodo e partindo, desligando as fitas no momento. Oh, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes quanto os que ouvirão as fitas, permita-me, como seu irmão, cidadão do reino de Deus, saia neste êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam desta confusão, saiam desses sistemas e sirvam ao Deus vivo. Aleluia. Este grande anjo do pacto, Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora, Ele é uma coluna de fogo, da mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está Ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo, o que Ele fez? Ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. Segundo êxodo, Ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora,
Ele nos está trazendo do batismo espiritual, do Espírito Santo, diretamente de volta à terra eterna do milênio. É a grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas, e a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo, e a mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro, e aqui havemos entre nós. Saiam deste caos, venham ao Deus vivo, venham à palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e agora Ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo. Enquanto inclinamos a cabeça, o irmão fala em outra língua, outro irmão dá a interpretação. Com a cabeça inclinada, do fundo de sua alma, do fundo de tudo que há em você, você está disposto a se lembrar? Você está pronto a parar com todas as coisas do mundo e viver para Deus? Agora, se não faz isso sinceramente, não faça. Mas se faz sinceramente, de todo o seu coração, de que agora está convencido, como Jesus disse no fim do seu ministério, credes agora? Você está convencido de que essas coisas são certas, vindicadas por Deus, e de que estamos no tempo do fim, e verdadeiramente quer vir a Cristo agora? Venha neste êxodo, do chamado a sair da indiferença, denominacionalismo, ideias e coisas do mundo. Quer se render de todo o coração a Ele e sair do êxodo para a bendita terra prometida? Você erguerá as mãos enquanto oramos? Vocês realmente têm certeza que querem sair todos? Pai Celestial, esses que estão com as mãos erguidas, permita que eles saiam agora, Senhor. Que o Espírito Santo, pela promessa da palavra, que o Espírito Santo entre no coração deles, da nossa congregação. Houve cerca de 20 irmãos, ou suponho, Pai, dos que estão satisfeitos e sabem que é verdade e que querem sair. Se houve, nos dias da saída de Israel, de 2,5 milhões de pessoas, só 2 entraram na terra. Nos dias de Jesus Cristo, houve cerca de 120 que entraram. E agora, nos dias do fim do mundo, tu disseste, estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrem. Mas espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão. Essas palavras não podem falhar, elas são tuas. Agora eu rogo por eles, Senhor. Rogo que tu circuncides nesta hora, pelo teu Espírito Santo, o coração deles. Tira todas as coisas do mundo, circuncida o ouvido deles, para que possam ouvir claramente a voz de Deus, chamando através de sua palavra e através da luz do dia. E concede, Senhor, que seus olhos sejam abertos, de modo que possam ver a glória de Deus nesta última hora de encerramento. Tu disseste, tudo que o Pai me deu virá, e eu os ressuscitarei no último dia. Senhor, talvez haja muitos aqui que ainda não entendam. Rogo que tu trates com eles, eles permita ter outra oportunidade, Senhor, de modo que possam entender ao te ouvir, falando através de tua palavra, provando-te a ti mesmo, e então fala-nos na voz sobrenatural. E então, como interpretação, ao ver as tuas grandes obras, provando que isto é a verdade, conforme a Bíblia, eu rogo, Deus, que tu nos perdoes os pecados agora, e enquanto estou debruçado sobre esta palavra, Deus, estou me lembrando que há apenas uma semana, eu me estendi sobre um homem morto aqui no chão. Eu vi o grande Espírito Santo trazê-lo de volta à vida, seus olhos virados para trás, na parte de trás de sua cabeça, jazendo mortos, só umas pequenas, poucas palavras invocando o teu nome, e eu o vi viver. Aqui está ele hoje, vivo ainda, Senhor. Tu és o mesmo Deus que de quando Paulo se estendeu sobre aquele menino, ouvindo pregar por tanto tempo, aquele homem caiu da janela. Tu és o mesmo Deus que pode restaurar a vida. Nós te agradecemos, Pai. Pode ser que o incrédulo não creia, mas nós cremos, Senhor. Tu te provastes a nós. Agora, que a meditação no meu coração e os pensamentos da minha mente e a minha força e tudo se fundam nesta palavra, e que a palavra e eu juntos, Senhor, com o povo, marchemos em direção ao reino de Deus. Concede isto, Senhor. Perdoe os nossos pecados,
cura a nossa enfermidade e torna-nos súditos do teu reino. E agora, enquanto esses estão vindo, Senhor, o tanque está sendo aberto, a água está pronta e o batismo estará começando em alguns minutos. Nós nos lembramos que quando este mesmo evangelho foi pregado, a Bíblia diz: todos que criam eram batizados. Aqui estão lenços postos aqui, Senhor, que eu abençoo no nome de Jesus Cristo, para a cura dos enfermos. Amém. Nossos cultos são longos, demorados, porque as horas são tardias. Temos de inserir a palavra enquanto há terreno em que inseri-la, porque o frio inverno está vindo. Nós a vemos, as folhas estão caindo e sabemos que o inverno está perto. Devemos agarrar a superfície, devemos arranhar a superfície e enterrar a semente. Assim eu rogo, Pai Celestial, que tu fales a cada coração. E a Bíblia diz: todos que criam eram batizados. E Senhor, se há agora muitos aqui que creram e ainda não foram batizados no nome do teu amado Filho Jesus, que eles venham esta manhã doce e humildemente, confessando seus pecados, morrendo para as coisas do mundo, para serem sepultados, para receberem o nome de Jesus Cristo, para viverem piedosamente daqui em diante, pela ajuda do Espírito Santo. Nós os encomendamos a Ti agora, Senhor, com este propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra, onde novamente podemos estudar esta mensagem, e mais uma vez nos abençoaste, como sempre tem nos abençoado. Conseguimos captar algo mais além, conseguimos nos fortificar mais e mais além, porque pegamos aquilo que nós necessitamos na etapa em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram e aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe suas vidas, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que posteriormente estarão assistindo em seus lares, abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos comunicar à nossa audiência que estiver aí do outro lado, sempre para nós é uma honra tê-los conosco, né, todas as vezes adorando ao Senhor. Enquanto os irmãos preparam ali um louvor, para que através desse louvor possamos agradecer ao Senhor pela porção que nos foi dado nesta noite. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genair Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmão Cosme Francisco, de Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos Eloá Quenar, Alto Paraíso, Rondônia, irmão João Carlos, Jandira, São Paulo, e família, né? Irmão Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, Rondônia, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nossa última escola dominical de 2023. A partir das 9 horas da manhã. Eu falei 10 horas? É 9 horas. 9 horas da manhã aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. E o culto amanhã, sempre o culto da virada do ano, nós iniciamos às 10 horas, né? Visto que vamos um pouquinho mais além, tempo provável para término, 2 horas da manhã, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor.
neste dia. Aleluia, Jesus. Ele É o Roy, o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo vê. Aleluia. Deus abençoe o Carlos também, Rio de Janeiro, São Paulo. Irmão Otto Weisman também, que leva conectado conosco. Ele é o Roy, o Deus que tudo vê. Tu me vês quando estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Tu me vês quando estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor do céu, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Glória a Deus. Deus abençoe também o pastor Ailton, que esteve conectado conosco em nome de Jesus Cristo.